Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E neste vídeo especialmente eu chamei ele de ajustes pós-deploy, porque tem alguns pontos que são importantes da gente deixar firmados aqui, em qualquer projeto que a gente vai fazer. Então vamos lá, vou mostrar cada um deles aqui para vocês. Como curiosidade, eu havia comentado que o e-mail do Gmail, né? Se a gente não colocasse o login em duas etapas, acontece que depois de um certo tempo ele começa a bloquear o envio do nosso site com esses e-mails que a gente colocou lá, porque ele acha que ele vê como se fosse alguma tentativa de falha de segurança. Porque na verdade, segundo a mensagem que a gente está vendo aqui na tela, ele fala assim: ó, alguém acabou de usar a sua senha para tentar fazer login na sua conta em um app de terceiros. Então, o nosso site em produção ele está encarando como um app de terceiros. E aí ele informa que bloqueia essa tentativa. E resumindo, é algo muito desagradável. Então imagina que alguém vai no seu site, vai se cadastrar e o e-mail não chega na conta dele, na conta de e-mail dele. Então é bem desagradável. Então, isso aqui só por curiosidade que eu tinha esse e-mail guardado para vocês verem que isso realmente irá acontecer. Outro ponto também que eu vou frisar aqui agora é o seguinte: deixa eu abrir a janela do terminal e agora eu vou rodar o projeto. E aqui, olha só, vou pegar esse primeiro exemplo meu aqui. O que acontece? Quando a gente foi aqui desenvolvendo o site, eu não criei um usuário com um nome, por exemplo. Então eu já coloquei o e-mail para ser exibido aqui na tela. Só que isso daqui, na verdade, a gente acaba expondo, né, o e-mail das pessoas que entram no nosso site. O ideal seria a gente deixar as pessoas cadastrarem o nome e tudo mais. Só que eu vou fazer uma forma aqui para a gente poder não mostrar o e-mail de quem fez os comentários ou de quem criou algum post. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. A gente vai aqui na pasta app, dentro dela tem uma pasta helpers. Eu vou abrir essa pasta helpers e aí vou abrir o arquivo application helper. Nesse arquivo aqui eu vou adicionar um código aqui, que é esse aqui. Não me pergunte como que é isso daqui, esse trecho aqui que é expressão regular. Eu não conheço sobre isso, eu achei isso daqui na internet. Mas resumindo, o que isso daqui está fazendo? Se você colocar lá seu e-mail, por exemplo, né, paulo@paulo.com, ele vai exibir as duas primeiras letras, depois vai exibir o asterisco, depois arroba, depois vai exibir asterisco e as duas últimas letras. Então ele vai dar uma mascarada no e-mail das pessoas que colocarem nos artigos ou nos comentários. Então isso daqui é uma forma bacana de você proteger os dados do seu usuário e, lógico, né, respeitando que ninguém pode ser que queira os seus dados expostos. Então eu coloquei no application helper, por quê? Porque este método eu vou usar ele tanto em articles quanto em comments. Então agora a gente vai abrir a view, a pasta views, e aí a gente tem aqui, vou começar pelos comments. Então eu tenho um arquivo underscore comment, e a gente tem aqui uma linha que fala sobre isso, que é exatamente esse trecho aqui, ó, que ele coloca, ó, comment user email. Então aqui eu vou usar o método do helper que a gente acabou de criar.
E o outro lugar que a gente vai usar é aqui dentro da pasta Articles. A gente tem aqui o nosso article. Deixa eu ver se é nele. É aqui, pessoal, é no article underscore detail. Eu tenho aqui uma informação lá que está dizendo article user email. Então eu vou usar o mesmo método, mesmo helper, para poder mascarar esse e-mail. E também a gente tem essa informação, olha só, aqui em layouts, account links, eu tenho lá current user ponto e-mail. Vou colocar neste trecho também. Vou salvar todos os arquivos. E vamos dar uma olhadinha lá como ficou isso agora. Vou atualizar o site. Olha só que bacana, ó, a informação agora do nosso article, né, de quem criou, já mostra lá com os asteriscos. Os comentários também ele está mostrando com os asteriscos. E eu vou fazer o login. E aí perceba que no login também, olha lá, ele está mostrando também da mesma forma. Porque como a gente não está usando o nome, eu acho que de repente se alguém vê você usando o site ali, de repente já está olhando seu e-mail, pode ser algo que você queira evitar. Então perceba que aqui também dentro das visualizações, olha lá, ele está também colocando asterisco, que eu acho que é uma forma bem bacana este método aqui, tá? Então fica uma dica aí, pessoal, para quem quiser fazer esse tipo, usar este método aqui, e também você pode posteriormente adaptar ele para algum outro cenário que lhe seja conveniente. Pessoal, outro ponto também que é interessante é o seguinte. Eu vou abrir aqui o site. Então eu estou abrindo ele, tá? Que é o que eu criei. Então tá lá em produção, e aqui percebam que o site ele aceita HTTPS lá no Heroku. Porém, se a gente colocar http blogstrap heroku.com, ele vai entrar, só que ele não está seguro. É a informação que a gente vê aqui em cima no canto superior esquerdo. Então ele aceita tanto sem HTTPS quanto com HTTPS. E essa forma aqui sem HTTPS é uma forma insegura. E como é que a gente pode fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso projeto e exatamente no ponto, na pasta config, environments production, vocês podem pesquisar, vocês vão achar isso aqui, ó, force SSL. Então eu vou descomentar essa linha. E aqui agora ele está como config force SSL como true. Então ele vai forçar HTTPS mesmo que a gente não coloque HTTPS. Então aqui é uma forma de segurança importante. E aproveitando, olha só, aqui no final onde a gente criou o nosso e-mail, eu falei que a gente precisava colocar o 2S no final. Na verdade, a gente não precisa, então eu vou remover essa informação daqui. E agora vou salvar esse arquivo. Um outro ponto que eu acho também que é importante é o seguinte. Vou mostrar para vocês, olha só. Quando a gente envia o e-mail que a gente configurou, geralmente ele vai mostrar dessa forma, né? Vai colocar o e-mail que a gente enviou. Então, olhando aqui nesse arquivo, a gente está mostrando a informação de quem enviou diretamente o e-mail. Só que a gente tem como enviar de uma outra forma, né? Colocando o nome de quem enviou. E se a gente fizer colocando o nome de quem enviou, por exemplo, quando a gente está aqui no Gmail, olha a diferença. Numa forma, sem colocar o quem enviou, ele mostra o início antes do arroba. E se a gente colocar um nome de quem enviou, aí ele vai aparecer de uma forma mais clara. Então, assim, quem recebeu o e-mail, ele já vai saber de quem
de quem foi o que enviou. Fica muito melhor assim, mostrando no caso aqui, né? Eu peguei um exemplo de outro site meu mostrando blog API do que eu mostrar um no reply. Então é essa modificação que nós vamos fazer agora. Então para isso, pessoal, olha só. A gente vai ter que fazer uma modificação. Eu vou abrir novamente o terminal. Vou abrir uma janela nova. E a gente vai fazer uma edição lá no nosso arquivo de credentials. Abrindo aqui o meu arquivo de credentials, eu vou duplicar aqui essa linha. E aqui eu vou colocar diferente. Eu vou colocar aqui, ó, mailer sender. E aqui eu vou colocar em string. E aqui eu coloco o sinal de menor e maior. E aqui eu vou colocar, ó, blog strap. Então, mailer sender vai ser agora desta forma, ou seja, onde eu tenho um nome de quem está enviando e tenho também aqui, e aí continua aqui, só que entre o sinal de menor e maior eu coloco o e-mail. E aí desta forma eu vou copiar agora essa informação de mailer sender e a gente vai aqui em initializers device. Então aqui no device eu vou substituir, em vez de ser username, eu vou colocar mailer sender. E eu vou poder tirar também esse 2s aqui do final, porque não é necessário. Então agora, recuperação de senha, criação e tudo mais, quem envia isso é o device, só que aqui é um mailer sender. Então eu vou substituir aqui por isso, que aí ele vai aparecer para nós também de uma forma bem mais amigável. Vou salvar aqui todos os arquivos e fechar. E é isso, agora o arquivo continua encriptado para a gente subir ele com segurança lá para o nosso servidor. Um outro ponto aqui, eu acho que também é mais de organização, tá? Eu já tinha comentado agora aqui no helpers, o que acontece? Eu tenho um arquivo chamado articles helper, dentro dele eu tenho esse método, né? Que é month, day, year, que é a informação que a gente mostra aqui, por exemplo. Deixa eu abrir o local, eu mostro aqui, né, o mês, dia, vírgula, ano. Então, o que acontece? Eu vou agora copiar este trecho, vou apagar esse arquivo de articles helper e vou colar o método aqui dentro do application helper. Por que eu fiz isso? Na verdade, qualquer arquivo que tiver aqui, por exemplo, tinha article, se tiver comments, helper, não importa. Tudo vai ficar em um bolo só. Ele serve mais para a gente poder organizar, mas este método aqui específico, ele começou apenas no article, só que depois eu usei ele também dentro de comments. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, na pasta articles, article detail, eu estou usando esse método e também em comments eu estou usando também este método. Então, como eu estou usando em dois lugares, para mim faz mais sentido eu deixar ele no application helper, que seria um lugar que vai estar para todos. Não que onde estava não iria ocorrer isso também, mas eu prefiro organizar desta forma. Então eu vou salvar aqui esses arquivos. E aí, se não me engano, também aqui na pasta Assets, dentro da pasta Style Sheets, ele acabou criando um arquivo Articles SCSS, que ele está vazio. E a única coisa que eu vou fazer aqui é excluir para poder deixar o projeto mais limpo. Pessoal, um ponto também que eu vejo muito importante é quando a gente inicia o nosso projeto, e até o ponto da gente chegar a colocá-lo em produção, existe aí um tempo considerável. E aí nesse período pode ocorrer atualizações de genes, atualização até do próprio Ruby. E aí eu acho importante a gente aproveitar também esse embalo e atualizar, e fazer as atualizações. Então olha só, eu vou abrir aqui o arquivo ruby.ruby-version
E eu já sei que a gente tem atualmente a versão 3.0.2. Inclusive lá no Heroku ele já coloca essa informação para nós. E agora eu vou abrir o arquivo Gemfile e também tem uma informação do Ruby. Então eu tenho que mudar aqui também para 3.0.2. E aí um outro ponto também, vou mostrar um site aqui para vocês que se chama railsdiff.org. Nele eu consigo dizer qual é o meu site, a versão das gens do Rails, né? Então a nossa é 6132 e para qual que eu quero ir, que é a última, né? 6141. E aqui eu clico no botão View Diff e aí ele mostra as diferenças que se eu gerar um projeto com essa versão de gen. Então aqui em vermelho é o que saiu e verde é o que está entrando. Então eu vou copiar essa informação, que é a versão de gens da gen do Rails, e vou colar aqui, ó, exatamente neste ponto. Então ele vai atualizar agora a nossa versão do Rails para esse projeto. Então eu vou salvar todos esses arquivos. Vou abrir aqui o terminal. Na verdade, vou até parar o meu servidor que está rodando aqui, né, em uma outra janela. Deixa eu apagar. E aqui eu vou rodar o bundle para que ele atualize, né, o meu Gemfile log. Então, olha só. Quando eu rodar o comando, né, de bundle, ele vai dar um probleminha aqui, ó. Ele não está achando versões compatíveis aqui, tá vendo? E aqui no final ele fala para você, ó, você tem que rodar bundle update. Então eu vou limpar e vou rodar bundle update. E agora, olha só que interessante, ele vai trazendo aqui, né, qual a versão que está agora e qual que era antes. E aí ele vai inclusive para outras gens. Então lá, Bullet está 6.1.5 agora, né? E antes estava 6.1.4 e por aí vai. Então agora ele fez a atualização de tudo, instalou e ele vai mostrando para nós tudo que foi atualizado. Então isso daqui também é algo que qualquer site que a gente colocar em produção é obrigação nossa estar atento a sempre mantê-lo atualizado, porque existem correções e problemas de segurança que são sanados quando saem versões novas. E aí, pessoal, depois de todas essas alterações, todos esses ajustes, eu fiz o commit delas e eu subi tudo lá para o GitHub. E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, o site aqui em produção, ele já está do jeito que eu pedi lá com relação ao e-mail. Então ele já está mostrando, escondendo. Então quando a gente entra aqui, vou entrar em um artigo, está escondido. Vou colocar aqui também, ó, primeiro comentário, da mesma forma. E aqui para mostrar, olha só, se eu vier uma outra aba, e aqui eu coloquei HTTP, se eu tentar entrar, o que ele vai fazer? Olha, ele já vai transformar automaticamente para HTTPS. Então o nosso site agora ele está sempre forçando para ficar com HTTPS, que é uma forma mais segura de se trabalhar com os dados que são trafegados da nossa máquina até o servidor. E agora, olha só, no GitHub eu adicionei aqui, ó, quando você tem o seu repositório, né, nesse canto superior aqui tem uma engrenagem em que nela você pode colocar o site que você criou em produção. Então isso aqui é importante para divulgar. Eu coloquei também várias tags aqui relacionadas que são usadas no projeto. Eu criei também aqui uma release, eu gerei uma tag do projeto e aí quando eu entro aqui ele mostra os detalhes do que tem. E aqui embaixo eu estou mostrando as informações do projeto. Então são as informações gerais aqui, as versões, como que alguém inicia esse projeto para rodá-lo localmente. E também eu dou informações como rodar em produção, né, com aquele arquivo de credentials.
Então, estas informações eu vejo como muito importantes. Primeiro, para nós mesmos, o dia que a gente voltar num projeto para fazer alguma coisa, já ter ali, ou troca de máquina, por exemplo, então você já sabe o passo a passo que você tem que fazer. E também a gente pode ter que uma outra pessoa faz uma pesquisa e acaba caindo no nosso site. Então é interessante que ela já tenha o caminho das pedras para ela poder rodar esse projeto. Então essas informações elas são muito válidas para a gente deixar o nosso projeto bem atualizado. E na descrição eu coloco também esse site aqui, que nele eu coloco informações, por exemplo, os comandos básicos que eu tenho usado nesse projeto. Então, por exemplo, quando eu gerei uma tag de versão, aqui eu mostro como que eu gero uma tag e como que eu subo, por exemplo, elas lá para o GitHub. Então essas informações aqui são sempre boas para a gente estar consultando. Então a observação do vídeo, vocês vão ter todos esses links. Então, pessoal, eu acho que é isso aí que eu tinha que mostrar para vocês. Eu acho que todas esses ajustes que foram feitos, eles são muito importantes para que o nosso site fique seguro, que fique de uma forma bem melhor apresentável também e segura. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.